Existem comportamentos que os gatos só mostram quando confiam profundamente em alguém. O curioso é que muitos donos veem esses sinais todos os dias, sem perceber o que eles realmente significam. Hoje você vai descobrir 6 comportamentos raros que os gatos costumam mostrar, apenas com pessoas de quem realmente gostam. E o último da lista está ligado aos primeiros dias de vida de um filhote. E pode explicar por que alguns gatos escolhem apenas uma pessoa para fazer isso. Porque se é coisa de gato, o gato sabe. 1. Ele olha para você e pisca lentamente. Às vezes, seu gato está em algum canto da casa, talvez sentado no sofá ou no chão, olhando na sua direção. Então, de repente, ele fecha os olhos bem devagar e abre de novo. Muita gente pensa que isso significa apenas que o gato está relaxado ou com sono. Mas dentro do comportamento felino, esse gesto tem um significado bem específico. Especialistas costumam chamar isso de piscada lenta, e ela é considerada uma forma de comunicação entre gatos e pessoas. Um estudo publicado na revista Scientific Reports, em 2020, mostrou que gatos têm muito mais tendência a fazer esse tipo de piscada quando estão interagindo com seus donos do que com pessoas desconhecidas. Isso acontece porque, para um animal, fechar os olhos diante de outro ser vivo é um momento de vulnerabilidade. Durante alguns segundos, ele deixa de observar o ambiente e baixa a guarda. Por isso, quando um gato olha para você e pisca devagar, ele está demonstrando algo muito simples: confiança. Muita gente só percebe isso depois que alguém comenta. E, curiosamente, existe outro comportamento que também envolve confiança, mas acontece de uma forma muito mais inesperada. 2. Ele se joga de barriga para cima perto de você. Em algum momento, você provavelmente já viu seu gato caminhar até perto de você, se jogar no chão e virar completamente de barriga para cima. É uma cena comum. O curioso é que muitas vezes, quando alguém tenta fazer carinho na barriga, o gato reage segurando a mão ou dando um leve tapa. Isso faz muita gente pensar que o gato estava armando uma pegadinha. Mas, na verdade, o significado desse gesto costuma ser outro. A barriga é uma das partes mais sensíveis do corpo de um gato. É onde ficam os órgãos vitais e, na natureza, é uma área que eles evitam expor. Quando um gato se deita de barriga para cima perto de alguém, geralmente significa que ele se sente seguro naquele ambiente. O reflexo de segurar a mão acontece porque muitos gatos ainda mantêm o instinto de proteger essa área, mesmo quando estão tranquilos. Ou seja, na maioria das vezes, ele não estava pedindo carinho na barriga. Ele apenas estava confortável o suficiente para se expor dessa forma. E alguns gatos demonstram esse mesmo tipo de confiança de outra maneira curiosa, trazendo algo até você. 3. Ele traz presentes para você. Alguns donos de gatos já passaram por uma situação curiosa: acordar e encontrar um inseto morto, um pedaço de folha ou até um brinquedo deixado perto da cama. Pode parecer estranho à primeira vista, mas esse tipo de comportamento tem uma explicação dentro do instinto natural dos gatos. Na natureza, gatos são caçadores solitários. Eles não costumam dividir suas presas com qualquer outro animal. Um dos poucos momentos em que isso acontece é entre mães e filhotes. Gatas costumam trazer presas para ensinar os pequenos a caçar e também para alimentá-los. Por isso, quando um gato deixa algo capturado perto de você, ele pode estar reproduzindo esse mesmo comportamento instintivo. Pesquisadores da Universidade de Exeter observaram que até gatos domésticos bem alimentados continuam trazendo esses presentes, ou seja, não tem relação direta com fome. Na prática, é apenas um reflexo do comportamento natural de caça. Mas existe um gesto ainda mais pessoal que muitos gatos fazem quando estão perto de alguém com quem têm um vínculo forte. 4. Ele encosta a cabeça em você. Talvez seu gato já tenha feito isso sem você perceber. Ele chega perto, encosta a testa ou a lateral da cabeça em você e depois segue o caminho como se fosse algo completamente normal. Esse comportamento é conhecido entre especialistas como bunting
Os gatos possuem glândulas de cheiro na testa, nas bochechas e no queixo. Essas glândulas liberam feromônios que fazem parte da comunicação entre gatos. Quando eles esfregam a cabeça em objetos, móveis ou pessoas, estão deixando esse cheiro no ambiente. Entre gatos que convivem juntos, esse gesto costuma aparecer, principalmente entre indivíduos que têm algum tipo de vínculo social. Por isso, quando um gato faz isso com uma pessoa específica da casa, ele está basicamente incluindo aquela pessoa dentro do ambiente familiar dele. É um comportamento simples, que muitas vezes passa despercebido no dia a dia. Aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual desses comportamentos o seu gato já fez com você até agora? Ele costuma piscar devagar, encostar a cabeça ou se jogar de barriga para cima perto de você? Conta aqui nos comentários, porque é sempre interessante ver como cada gato demonstra carinho de um jeito diferente. E falando em proximidade, existe um hábito que costuma revelar ainda mais sobre o nível de confiança que um gato tem com alguém. 5. Ele escolhe dormir em você. Se você tem um gato, provavelmente já percebeu que ele costuma ter vários lugares favoritos pela casa. Pode ser um canto do sofá, uma cadeira específica ou algum lugar perto de uma janela. Mesmo assim, alguns gatos frequentemente escolhem dormir exatamente no colo do dono, no peito ou encostados no corpo. Isso pode parecer apenas uma questão de conforto ou calor, mas existe outro fator envolvido. Dormir é um momento em que qualquer animal fica mais vulnerável. A capacidade de reagir rapidamente diminui e o corpo entra em um estado mais profundo de relaxamento. Por isso, na natureza, gatos costumam escolher lugares seguros para dormir. Quando um gato decide dormir encostado em alguém ou diretamente sobre a pessoa, isso normalmente indica que ele se sente confortável naquele espaço. Em casas com várias pessoas, também é comum que o gato escolha uma pessoa com mais frequência para fazer isso. Mas existe um comportamento ainda mais curioso, que muitos gatos fazem apenas com alguém em quem confiam bastante. 6. Ele amassa pão em você. Esse é um comportamento que muitos donos chamam de amassar pão ou fazer biscoitos. O gato sobe no colo, começa a pressionar as patinhas alternadamente contra a pessoa e muitas vezes fica com os olhos semicerrados, como se estivesse totalmente relaxado. A origem desse comportamento começa bem cedo na vida dos gatos. Filhotes fazem esse movimento enquanto estão mamando. Eles pressionam as patas contra a barriga da mãe para estimular a saída de leite. Com o tempo, muitos gatos continuam fazendo esse gesto mesmo quando já são adultos. Quando isso acontece em cima de cobertores ou almofadas, geralmente é apenas um comportamento de conforto. Mas, quando um gato faz isso diretamente em uma pessoa, pode estar associado a uma sensação muito específica: segurança. É um comportamento que remete aos primeiros momentos de vida do animal, quando ele dependia totalmente da mãe para proteção e alimento. Por isso, quando um gato adulto sobe no colo de alguém e começa a amassar pão, geralmente significa que ele está completamente relaxado naquele momento. E no comportamento felino, isso costuma acontecer apenas em lugares onde o gato realmente se sente seguro. Os gatos não demonstram carinho da mesma forma que os humanos. Eles não falam, não fazem grandes gestos e muitas vezes parecem até distantes. Mas, quando observamos com atenção, percebemos que existem pequenos sinais que dizem muito sobre como eles se sentem. Um olhar tranquilo, um toque de cabeça ou simplesmente escolher ficar perto de alguém. Para um gato, confiança é algo extremamente importante e quando ele demonstra isso com frequência, normalmente significa que encontrou um lugar onde se sente seguro. E se você chegou até aqui no final do vídeo, eu queria saber uma coisa: qual desses comportamentos o seu gato mais faz com você? Ele pisca devagar, dorme em cima de você ou costuma amassar pão no seu colo? Conta aqui nos comentários. Eu gosto muito de ler as histórias que vocês compartilham sobre os seus gatos. E se você gosta de entender melhor o comportamento dos gatos, aproveite para se inscrever no canal, porque sempre trazemos vídeos que ajudam você a descobrir coisas que talvez seu gato já esteja fazendo todos os dias, sem que você perceba. E antes de sair, recomendo assistir o vídeo que está aparecendo na tela agora,
onde mostramos outros sinais que revelam quando um gato realmente confia no dono. Tenho certeza que você vai reconhecer alguns comportamentos do seu gato ali também, porque o gato sabe e agora você também.